Muito bem, bom dia. Estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal AM 540, rádio de maior audiência e cobertura do estado de Sergipe. Você que está em casa, no trabalho, no caminhão, na estrada, no táxi, nos escutando aí nos mais longínquos povoados desse país afora. Muito obrigado e bom dia pela audiência. Estamos aqui no programa Melhor a Cada Dia. Hoje é dia do... Como é que você falou aí hoje? Dia da homeopatia, dia da televisão nacional, entre outras coisas, dia mundial, dia da televisão mundial, entre outras cositas mais. E também não esquecer que é o dia da saudação, da importância da saudação entre os seres humanos. Isso traz um conforto para quem lhe encontra. Você às vezes encontra a pessoa no elevador de cara amarrada, de cara fechada. Dê uma saudação, isso melhora a vida de ambas as partes. Hoje estamos aqui com a fera André Luiz Dantas Melo. Ele veio para cá, para Sergipe, se dedicou aos estudos. E isso é interessante, isso é que faz uma pessoa melhor. Então, todos que estão nos ouvindo e pensam em investir em você, investir em conhecimento. André Dantas Melo, ele fez contabilidade, depois fez economia, trabalhou por um tempo na Petrobras e hoje está na Controladoria Geral da União. Mas não só isso, ele também acaba de lançar um livro bem interessante, que é a reestruturação dos municípios sergipanos com base na viabilidade financeira. Nós vamos falar com ele sobre isso. Bom dia, André Luiz, tudo bem? Bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes. E é um prazer estar aqui, ter essa oportunidade de divulgar o trabalho mais uma vez. A oportunidade é nossa, porque estamos aí com um país em crise, né? E todos os brasileiros têm a certeza da necessidade de se enxugar certas coisas, de diminuir despesas. É lógico que as forças políticas não têm interesse nisso, mas já a gente começa a falar sobre isso assim que a gente souber um pouco mais sobre a pessoa André Luiz Dantas Melo. André, você fez contabilidade? Isso, inicialmente eu fiz contabilidade na Universidade Federal de Sergipe. O que levou antes você? Por que levou você a fazer contabilidade? Eu sempre gostei dessa área mais financeira, mais dessa área pública, então de contas. Então, inicialmente a ideia era fazer economia, mas naquela época a economia era um curso ainda que o mercado estava ruim aqui para o mercado sergipano. Então eu corri para a contabilidade. Legal. Aí foi um curso que eu gostei muito. Tinha mais oportunidade. Tinha mais oportunidade de emprego na época. Pronto, então aí eu entrei em contabilidade perto de me formar. Quanto tempo o curso de contabilidade? 5 anos. 5 anos, é um curso puxado, porque como eu sou um pouquinho mais velho que ele, eu fiz contabilidade em 1 ano. Era técnico de contabilidade que a gente fazia para terminar o 2º grau. Isso, o técnico é isso mesmo. E aí depois, no final do curso de contabilidade, eu entrei no concurso passei no concurso da Petrobras e fiquei quase 5 anos lá na Petrobras. E aí nesse período eu fiz o vestibular, fiz o concurso para a CGU e ao mesmo tempo entrei na universidade para economia. Pronto, aí terminei o curso de economia já na CGU. E logo depois eu fiz um mestrado também em economia, que foi a partir da dissertação desse mestrado surgiu o livro. A gente chega já no livro. Aí você foi estagiar em contabilidade, rotina, dia a dia. Isso. Você gostou, tranquilo? Ou você já sentiu logo uma aversão, não? Não. Você gostava de número, né? Gostava de números, então na época eu estagiei na Embrapa, na parte do orçamento financeiro, né, na parte orçamentária. Também estagiei no escritório de contabilidade, então peguei um pouquinho na área privada, mas eu disse, meu mundo realmente é a área pública, eu gosto da área pública. Qual é a diferença da área pública e da área privada? Olha, eu acho que a diferença é porque na área pública você está, na área de contabilidade, você tem mais independência. Então, se você não concordar com algumas coisas, você não faz. Não faz você tem essa independência e acabou-se. Então, foi isso que eu percebi na área de contabilidade. Bom ponto de vista isso. Na área de contabilidade, isso eu percebi. Na iniciativa privada não, que você tenha passado por isso, empresários com má fé podem chegar lá, não quero esse número, quero outro. A gente viu isso em grandes bancos, até nos Estados Unidos, muita gente mexendo em balanço e tudo mais. Então, na área pública isso é mais difícil, bem legal de saber disso. Aí você sai... Está lá na contabilidade, mas com o olhinho ainda na economia, né? Exatamente. O que tem de grande diferença? Muita gente está nos escutando do interior e o pessoal é estudante, quer fazer uma formação e tal. Qual é a grande diferença em contabilidade e economia para você, assim, na vivência, na prática? Assim? Eu acho que as duas são importantíssimas, tá? Mas a economia é uma disciplina macro, né? É um conteúdo macro. É um universo maior. É um universo maior. Então aí eu acho que vai o perfil de cada um. Então se você é aquela pessoa que
gosta do mercado, você vai tanto na área de contabilidade como economia, você vai para a área do mercado. Mas eu acho que a diferença principal é essa. A economia ela é bem mais macro, então ela tem uma visão maior. E contabilidade ela é importante porque a gente precisa do micro também para desenvolver. Então uma complementa a outra. Uma complementa a outra. Então ele é um cara completo, ele já tem metade de uma, metade de outra, e nesse sentido ele é bem mais completo. Aí você está lá inquieto, né? Você fez contabilidade, fez economia, trabalhando, e aí fez um concurso. Você fez 2 concursos, um para a Petrobras. Isso, fiz para a Petrobras. Passou para a Petrobras, trabalhou lá 5 anos. Quase 5 anos. Perto de completar 5 anos eu saí e fui para a CGU. No momento, você saiu da Petrobras em que ano? Saí em 2007. Ele não pegou esse turbilhão todo que está na Petrobras. Não que não houvesse naquela época, mas parece que a coisa era mais escondida. E hoje tudo foi à tona, todo mundo está sabendo. A Petrobras sofreu muito, caiu muito, perdeu muito dinheiro, né? As ações, tudo despencou. E se detectou que tinha um mar de corrupção dentro da Petrobras. Você passou ileso por tudo isso. Isso, exatamente. Graças a Deus. Isso é um bom sinal. André Luiz, aí você sai da Petrobras. Na Petrobras você já está meio inquieto e busca outros concursos, ou você queria ir para a Controladoria Geral da União? Na época eu estudava Receita e CGU. Né? Esses 2 concursos eram como eram da área pública e tinha alguma coisa a ver ainda com contabilidade, mas justamente na hora do estudo a gente percebe que eu sempre fui mais na área pública, então eu sempre... E o trabalho na CGU, eu acho que ele te ajuda nisso. Você trabalha indo nas prefeituras, fiscalizar a prefeitura, órgão público. Então, é basicamente a área pública. Aí foi isso que me fez focar a parte da CGU. Aí foi quando eu só me dediquei ao estudo da CGU. Que ela se dedica realmente à parte pública, à atividade pública. Legal. O que faz a Controladoria Geral da União? Vou falar a opinião de quem está do outro lado sofrendo as investigações, levantamento de informações e tal, averiguando a situação das empresas públicas, né? Então, o pessoal reclama muito, eu fiz uma obra, coloquei uma lâmpada Philips, o pessoal da CGU chegou aqui e a lâmpada era marca Osram, aí está lá questionando, a lâmpada encontrada não é a mesma. Chega a essas minúcias, a esses detalhes, assim, ou tem exageros? Isso que acontece é justamente o que eu acho que acontece no Brasil todo. É a falta de planejamento. Logicamente, nós temos uma lei e ela é bem rígida, mas é planejamento que falta. Se eu sei que se o processo licitatório, se eu sei que o contrato ele acaba em 1 ano, eu tenho que começar o planejamento da próxima licitação antes de acabar o contrato. Para não surgir contratos emergenciais. Então, essas particularidades... Na prática, é a falta de planejamento do gestor público. E também tem má fé de alguns, né? Olha, a gente vai deixar passar porque eu contrato você emergencialmente e tal. Exato. Então, e aí começa a bagunça. Se houvesse um planejamento do gestor, sabendo que eu tenho um contrato, que a lei ela permite que você como é que se diz? Você... Prorrogue? Não, prorrogue não. Você... teste o material antes. Sim. Tá? Então, ela dá essa permissão. Só que aí o gestor, como ele não tem um planejamento, e sabendo que os fornecedores podem entrar na justiça contra alguma fase da licitação, então eles têm que começar essa licitação antes de acabar o contrato. Verdade. É o que não acontece normalmente. Começar e terminar, né? Nós tivemos aqui o caso, aqui exemplo, o contrato acabou numa segunda, eles iam começar a licitação na segunda-feira, quando acabava o contrato. Não tem como, esse espaço vazio, como é que fica? Não fica ninguém atendendo. Aí abre a oportunidade para ter os contratos de emergência. É verdade. Bem, são 9h mais 21 minutos, estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal AM 540 e também gravado aí no YouTube e nas redes sociais para que você possa ver mais tarde através do podcast, se for o áudio e SoundCloud também, a hora que você quiser. Lembrando que vai começar já o FASC, Festival de Arte de São Cristóvão, também participe, tem um edital lançado aí para o pessoal do comércio, artista, quem quiser participar, bem legal, e amanhã vai estar aqui Marcos Santana falando sobre isso. André Luiz, e aí você foi juntando tudo isso, com esse saber, você pensou em lançar um livro, que é essa reestruturação dos municípios. É lógico que a gente está falando especificamente de Sergipe, mas isso serve para o Brasil inteiro. Exato. Né? Existiu um momento, então você tem municípios, eu não sei nem como é que se faz isso, um município pequeno e alguém chega lá, pronto, é pequeno no cenário nacional, Lagarto, aí tem ali do lado Colônia 13, não, Colônia 13 precisa ficar independente.
A colônia 13 tem que separar de lagarto, tem forças nesse sentido querendo separar de lagarto. Aí a colônia 13 vai virar um município, se virar município vai ter que ter Câmara de Vereadores, vai ter que contratar vereadores, vai ter que ter despesas de vereadores, e aquele município não dá conta. Com um lagarto, ele às vezes não é bem atendido, e ele sozinho talvez fique pior, é mais ou menos isso? Exatamente. Então, esse estudo ele vem justamente para tentar evitar isso aí. A gente não pode levar só em conta o município a partir da sua população. Nós temos que levar em relação, ter consciência, né? Que tem que ter outros aspectos também, principalmente financeiro. Porque o município ele pode ter 100 mil habitantes, mas não ter uma viabilidade financeira. Rosaelze, vamos separar o Rosaelze, vamos tornar independente, então ela vai ter a Câmara de Vereadores, vai ficar melhor pra gente? Exatamente. Provavelmente não, nos dias atuais. E aí vai ter uma maior. Aí o que é que vai acontecer? É mais um município para entrar naquela lista para receber o FPM, né? E aí os outros municípios começam a perder também mais receita. E aí fica, então, quanto mais município a gente tiver. Quanto mais município tiver, mais esse município vai tirar do todo, ou seja, vai enfraquecer os outros também. Exatamente. Então, é justamente a ideia contrária. Então, a ideia é tentar juntar os municípios que são inviáveis para você ter uma receita maior, né? E aí você poder ter um planejamento, você vai ter economia de escalas na hora das aquisições, você vai ter, como a gente vai falar mais à frente. A gente vai entrar nisso aí. Exatamente. No governo dela, teve uma secretária de Estado chamada Lúcia Falcão. Ela dividiu o Estado de Sergipe em territórios. Né? Isso foi um passo bem legal. Então dividiu em 6 territórios, não parece? 13 territórios. Pronto, é justamente 13 territórios. O livro ele pega esse estudo. Exatamente. Aí você tem os territórios, só aquilo ali já dava para ser uns bons municípios, né? Exato, pronto. São 8 micro-regiões. Que esse livro ele divide justamente na parte da anexação, vai seguir esses critérios, essas micro-regiões. Oi? O Sebrae divide em 6 e a nossa Lúcia Falcão dividiu em 8. Mas estamos na linha aqui ao vivo, André, com o professor Wilder. Bom dia, professor Wilder. É uma honra estar com você aqui. Professor? Pois não, professor. Estamos aqui ao vivo. Olha, quando nós mencionamos EPB, Estudo do Programa Brasileiro, lá na Federal, eu fui o professor de EPB. Então, alguns alunos estudando o problema do exagerado número de municípios do Brasil e a condição econômica que cada vez mais perdendo bola, então os alunos propuseram um prefeito para 3 ou 4 municípios, um pertinho do outro. Haveria uma prefeitura e só uma Câmara de Vereadores. Qual é a opinião do ilustre entrevistado? Muito bem, professor Wilder. André Luiz registrando aqui também que foi seu aluno. Eu vou fazer um programa só com a relação de seus alunos, vai dar a gente, viu, professor? Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal AM 540 com André Luiz, da CGU Controladoria Geral da União, com um livro fabuloso que é Reestruturação dos Municípios Sergipanos, com base na sua viabilidade financeira, que você que chegou agora. André Luiz, respondendo ao professor aí, qual é a sua ideia? Olha, é justamente essa. A ideia é reduzir o número de... reduzir a estrutura de um poder legislativo, um poder judiciário. Então você pode ter um município hoje que ele receberia 4, 5 municípios. Então você só teria uma estrutura do poder executivo e uma estrutura do poder legislativo. Você teria uma economia considerável. Né? Isso, o livro a gente faz esse estudo só dos anos de 2008, 2009, 2010, só esclarecendo por que esses anos, porque quando a gente tem o IBGE, tem o censo, né? Você pode acompanhar e pode acompanhar exatamente. Então, nesses anos a gente teve uma economia de 5 milhões, 5 milhões por ano, 5 milhões anuais. Então, e ele não leva em conta também a redução das outras secretarias, que a gente não teria condições com os dados que nós temos. É verdade, cada prefeito tem aí, entre cidades pequenas, 6 secretarias, podendo chegar a 30, né, como é o país afora. Exato, então a gente não fez nem as contas dessas outras secretarias, que a gente não tinha dados para fazer isso. Mas você reduziria isso aí, então você já teria uma economia imensa. Então, o ideal seria isso aí, você ter uma estrutura do poder legislativo e executivo para atender uma maior população, um maior número de população, um maior número de pessoas.
A gente vai entrar em mais detalhes no outro bloco, então quanto mais dinheiro sobrar de um município desse que gaste desnecessariamente, mais dinheiro sobra para saúde e segurança que está aí. A minha ideia é que você deveria reconstruir tudo, né? Parar, você fecha tudo que é secretaria e vê o que a população está precisando. Está precisando de saúde, de segurança, educação. Vamos montar alguma coisa, um número reduzido que possa atender esse serviço. O que acontece é que a gente não está atendendo o serviço de saúde, não está atendendo bem a educação, não está atendendo segurança e está fazendo arranjos, estruturando aí com fiscais, com estruturas caras, com legislativo, judiciário e tal, e não está prestando o serviço que deveria prestar. Isso que a gente tem que parar e repensar. E outro problema grave também é tributação. Antes da reforma trabalhista, eu acho que a gente tinha que ter pensado em tributação. Que o grande problema não é o trabalhador contra o patrão, nem o patrão contra o trabalhador. São os impostos que é quem fica com a maior parte do nosso dinheiro. André Luiz, você chegou a trabalhar em prefeituras, chegou a acompanhar através de municípios para despertar esse interesse. Como é que você despertou o interesse pelo livro? Exato. O tema ele surgiu justamente do trabalho da CGU. Como a gente faz, a equipe assim, vai muito a campo nesses trabalhos, a gente verifica a necessidade da população, né? Então a gente percebe que o serviço de saúde não chega com a qualidade, às vezes nem chega na realidade da população. Na área da educação também, merenda escolar para os estudantes. Então a gente verifica isso muito, de uma maneira muito fácil. Então até que ponto a gente tem que manter uma estrutura dessa, ter um município desse, com tanto dinheiro que é arrecadado, repassado, e ele não consegue distribuir um serviço de qualidade à população. Então será que não seria a hora da gente repensar, dizer, olha, o que é que a gente está fazendo errado, o que é que a gente pode fazer diferente? Eu sei que esse é um tema muito delicado, é um tema muito polêmico, mas acho que a gente tem que mostrar caminho. E a ideia, quando a gente está conversando com o orientador, com o professor Marco Antônio, a gente coloca justamente isso. Não seria uma coisa de tomar uma atitude imediata. Dar um prazo para os gestores se planejarem e poder ver se eles se adequam ou não a esses 5 critérios. E outra coisa também é como é que, eu fico pensando, como é que a gente ia fazer, vamos supor, tem 5 municípios próximos, quem ia ser esse grande chefão de todos eles, né? Alguém ia ter que ceder, alguém ia ter que perder, ia fazer uma eleição para escolher um único prefeito entre eles. Então, que maneira fazer isso é uma curiosidade. No trabalho, a ideia é o município, os municípios que são inviáveis se tornam, eles se anexam ao município que é viável. Então seria uma eleição só, que aí você até poderia pensar numa eleição distrital. Mas assim, a ideia é o município deixou e vai ter um gestor, um candidato a prefeito do município. Agora não existe mais vários municípios que se anexaram. Agora é apenas um município. E aí você faz a eleição normalmente. Bacana. A gente vai ao intervalo. Agora, 9 horas mais 30 minutos, estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal M540 e a gente volta já já, mas não saia daí, você está na Rádio Jornal M540 no programa Melhor a Cada Dia. Aguarde que a gente volta já. Bom dia, estamos de volta aqui na Rádio Jornal M540, Rádio Maior Audiência e Cobertura do Estado de Sergipe e também através da internet da jn1.com.br ou, se você quiser, melhoracadadia.com.br. Vai lá e clica no site que você escuta o programa agora ao vivo ou querendo escutar, escute mais tarde através do SoundCloud ou do podcast. E também no nosso site tem todos os programas gravados que você pode escutar no seu melhor horário e no seu tempo. Hoje estamos aqui com André Luiz Dantas Melo, essa grande fera da Controladoria Geral da União, que teve a brilhante ideia de lançar um livro que vai tentar explicar para a gente esse anseio que todos nós temos de ter um número menor de municípios. Existe um grande desperdício de dinheiro público, municípios que não eram necessários, municípios pequenos, que acabam tendo uma despesa enorme por ser um município que tem que ter um prefeito, esse prefeito tem que ter secretários, além disso tem que ter um legislativo, e aí tem também vereadores. Esse dinheiro todo que vai para esse pessoal todo podia estar sendo canalizado para saúde, educação e segurança pública. Esse é o foco principal desse livro que está aqui, que é a reestruturação dos municípios com base na sua viabilidade financeira. Um livro bem legal. O grande Luiz, quais são os critérios que você usa para dizer que um município é viável ou não é viável financeiramente? Isso, nós adotamos 5 critérios, tá?
O critério é o número de população, o número mínimo de população. Então, no caso de Sergipe, no caso do Nordeste Sergipe, seriam 12 mil, tá? A população seria de 12 mil habitantes. O número de domicílios no município, no caso de Sergipe, seria 2.200 domicílios. O terceiro critério seria o orçamento equilibrado, que seria a receita arrecadada com a sua despesa, e aí eu abro um parênteses. A despesa, nesse caso, é só com pessoal e encargos e outras despesas correntes, que seriam aquelas despesas de manutenção. Esse seria o terceiro critério. O quarto critério seria do esforço fiscal. Nesse critério também nós pegamos todos os municípios brasileiros, os 5.570 municípios. E o quinto critério seria o da centralidade, a importância do município para a região. Os dois primeiros critérios, o número de habitantes e o número de domicílios, eles têm por base um projeto de lei do Senado, da Câmara, que é quem foi rejeitado recentemente, ele foi vetado pelo presidente. Então, esses dois critérios. O terceiro critério, que é o do esforço, do equilíbrio orçamentário, ele também tem por base um projeto de lei que, se eu não me engano, em 92, que também ele se adequa, na hora da criação dos municípios, eles tinham que seguir esses critérios. O critério do esforço fiscal, o esforço tributário, é importante que o município tem que ter, o que é que ele tem, qual é a capacidade dele de arrecadar recursos próprios, né? Então, por isso que nós colocamos também o critério do esforço fiscal. E o quinto critério, a importância dele é a centralidade. Porque, apesar de ser um município pequeno, mas ele pode ser importante para a região. Ele pode puxar, ele tem um comércio forte que ajude os municípios vizinhos. No caso então, aqui, Glória, né? Glória hoje tem um comércio forte. Glória tem um comércio forte. Tem uma mão de obra especializada em algum sentido. Exatamente. Então, nesses 5 critérios, os municípios que atendessem pelo menos a 3, ele seria um município viável. Tá. Me mata a curiosidade. A gente pode pensar, ou é errado pensar, quando você falou em tributos, que o município precisava ser autossuficiente em tributos, primeiro locais ou não? Não. O município ele tem que receber recursos da transferência da União e dos Estados. Ele tem que saber também, mas assim, que isso fosse um excedente para outros investimentos depende, ou não necessariamente? Não necessariamente. O município ele até, e muitas vezes isso acontece mesmo, ele recebe mais de 50% a 60% de transferência. Tá. E a gente não questiona isso. Isso é importante para o município. O que a gente questiona é que são vários municípios recebendo isso. Então, não seria nada de errado o município ter de recurso próprio, receita própria, 10%. 90% fosse de transferência. Mas que ele conseguisse gerir o que ele arrecada e o que ele recebe. Então, a ideia não é que ele seja autossustentável, que não vai ser em lugar nenhum no mundo, o município, com dados dos Estados Unidos, eles vão ser autossuficientes. Eles vão precisar de transferências de outro ente federativo. Então isso não é uma questão só de Brasil. Não é uma questão de... Exatamente. Independentes. Exatamente. No mundo inteiro eles precisam. Só que no nosso caso é demais, não tem o controle, não tem em excesso. Agora tem algum estudo no seguinte sentido, tem um município aqui, digamos, com 10, 20 mil habitantes, independente, aí ele vai ser atrelado com outros 4 a um maior. O que eu posso falar para esse município e dizer para ele assim, olha, você vai ser atrelado a outro maior e vai ser melhor para vocês? A ideia é essa. A ideia é essa. Mas você acha que isso acontecendo sobra mais dinheiro para dividir com esses 4 que foram agregados? Muita gente pode até dizer, quem garante que eles não vão fazer ter as mesmas atitudes que eles tem agora? Realmente, a gente não tem uma garantia. Mas no livro a gente conclui justamente mostrando isso aí. A gente tem alguns pontos positivos. Quais seriam esses pontos positivos? O gestor teria uma aquisição maior de merenda escolar. Como ele vai ter que comprar em maior quantidade, ele vai reduzir o seu custo. Olha o que ele está falando. Em vez de você ter ali 4, 6 municípios, cada um fazendo solicitação, que às vezes tem erro, né? Exatamente. Você estando todos eles com uma compra centralizada, você pode dar uma estrutura melhor a essa comissão de licitação, pode ter gente mais preparada, pode pagar melhor e economizar, porque quando 6 compram juntos, eles têm muito mais poder de compra do que você pequenininho lá comprando. Exatamente. Então isso também vai baratear para você na compra de tudo que você precisa. Outro ponto positivo seria também a diminuição do número de municípios a serem fiscalizados. Então você diminui também a despesa de gasolina, de uma série de coisas. Uma série de coisas. Em vez de fiscalizar, no caso do estado de Sergipe, 75 municípios, você vai fiscalizar... Apenas 27. Apenas 27. É menos carro. Você só vai em 27 lugares
fiscalizar, isso é muito mais fácil, muito menor. A estrutura da CGU poderia até ser menor também, porque fiscalizar 27, fiscalizar 75 seria, entre aspas, menos trabalhoso. Menos trabalhoso. Né? Então todo mundo ganha. Você teria uma redução da estrutura, você teria uma redução da estrutura do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Então você teria essa redução. E para o Judiciário também, né? Porque o Judiciário tem menos prefeitos para fiscalizar. E assim, teria menos comarcas, né? Assim, você teria isso aí. Então, isso aí. E assim, o interessante... Número menor de eleições. Né? Então o Tribunal Regional Eleitoral vai trabalhar menos, em vez de você trabalhar 75 prefeitos fiscalizando e tudo mais, você vai ter um número menor. Exatamente. Rapaz, é um negócio fantástico, parece uma coisa muito óbvia, mas a dificuldade das forças políticas em fazer isso é muito grande. Quem é vereador não quer deixar de ser vereador, quem é prefeito não quer deixar de ser prefeito, porque esse cara vai se sujeitar a um município um pouco maior. Nesse trabalho também ele é bem interessante, que a economia gerada, a gente faz uma aplicação. Tá só corrigindo um termo, no caso a economia 2008, 2009, 2010, foi mais 62 milhões por ano. 62 milhões por ano era a economia. E aí nesse livro aí a gente pega essa aplicação, e o que é que a gente faz? A gente faz uma aplicação, colocando na área da saúde e na área da educação. Na área da saúde, a gente pegou o PSF, que é aquele programa Saúde da Família, que é a equipe de... Que a grande maioria do pessoal do interior consegue, que eles passam pela sua casa. E tudo. Aí o que é que eu no trabalho a gente coloca? No caso no caso da Grande Aracaju, Aracaju seria um município viável, tá? Laranjeira, Socorro e Riachuelo não seriam municípios viáveis. Então eles seriam anexados. Socorro, Laranjeiras e Riachuelo. Seriam anexados a Aracaju. Então, para se ter uma ideia... Eu fiquei curioso pela Barra agora. A Barra, ela é viável, é um município viável. É mesmo? Tem uma relação aqui, daqui a pouco a gente, se quiser passar. Legal. Só para ter uma ideia, no ano de 2010, esses 4 municípios eles tinham 208 equipes de PSF. 208 equipes. Com essa anexação, poderiam ser contratadas mais 48 equipes. Então, a gente teria um aumento de 23%. Então, para a população é muito melhor. Muito melhor. E o mais importante, não teve aumento da transferência, não teve aumento do imposto, de impostos, nada. Só com essas anexações. Então, a gente teria aumento no número de equipes de 23%. Então, uma coisa que as prefeituras falham, que o Estado falha, que é a saúde, ia ser melhor atendida. Poderia ser melhor atendida. Fantástico isso aí. Aí a gente faz também com termos da farmácia básica, no número de medicamentos, da aquisição de medicamentos. E em relação à área da educação, nós fazemos também um comparativo com merenda, são 2 programas que a gente pega. Merenda escolar e transporte público. No caso da merenda escolar, o que observamos é todo o gasto, cada município tem o seu gasto de merenda escolar. Com a economia gerada, nós percebemos que o valor economizado ele triplica o valor que o município gasta na merenda escolar. Então, o que isso quer dizer? A gente poderia ter um turno estendido. Nós poderíamos Repita isso aí que é interessante. Presta atenção que isso é bem legal, porque trata da comida e da alimentação dos nossos meninos. Na merenda escolar, eu acho que seria que a gente poderia pensar no estudo integral nas escolas municipais. A economia gerada, ela é 3 vezes maior que o que cada município gastou individualmente na merenda. Então, com essas anexações, os estudantes poderiam ter um ensino integral e tirar esse menino da rua à tarde que está fazendo besteira, que está pensando em fazer alguma bobagem, ele estaria estudando e se alimentando melhor. E estaria se alimentando melhor 3 vezes. Inclusive, nós observamos agora no jornal que tiveram alunos lá em Brasília, que desmaiaram em sala de aula, falta de alimentação. Então, ele iria para a escola, ele teria 3 alimentações por dia. E sem ter aumento de imposto, e sem ter aumento de transferência da União, apenas com essas anexações. Então a ideia do livro é justamente essa, é a gente tentar traçar um caminho. Você chegou a pensar no nome do município? Ele continua sendo daquele município da mesma maneira? Seria município. Então você não precisa ter medo, assim, eu sou de São Cristóvão, eu sou de Socorro, eu sou do Rosael, se eu vou passar a ser, o meu município vai mudar o nome? Não. Mas a administração vai ser de todos aqueles municípios. A ideia é, ele acaba o município. O exemplo que Socorro pode ser um bairro. Tá? A ideia seria isso, um bairro.
um povoado, mas no caso de Aracaju não seria povoado, porque nós seríamos os bairros. A nomenclatura, A nomenclatura seria o de menos. Tá? O que interessa é o benefício que você vai ganhar com isso. Então, essa é a ideia do estudo. Você vai continuar nascendo em Socorro, São Cristóvão, Laranjeiras da mesma maneira. Só que administrativamente você vai ser gerido, né, por uma coisa maior. Exatamente. Ele poderia, poderia ser um bairro. Porque se a gente pegar ali aquela parte da região do Marcos Freire, na realidade ela seria mais um bairro de Aracaju que um bairro de Socorro. Né? Então essa seria a ideia. Acabam esses municípios inviáveis. Legal, muito interessante isso. É um negócio para se pensar. Eu acho que isso devia estar sendo discutido na Assembleia Legislativa, sem medo, né? Assim, eu sou deputado, eu não quero tocar nesse assunto. Eu sou deputado federal, eu não quero falar sobre isso. Não, nós temos que falar sobre isso porque o país está passando problemas sérios. A gente está botando dinheiro no lugar errado. Isso é um grande problema. Nosso dinheiro podia estar na saúde, na educação dos nossos meninos. Não estou vendo ainda nada sendo feito para melhorar as condições desses meninos que estão crescendo aí. Continua a mesma coisa, você fala muito em melhora, mas na prática, pouca coisa sendo feita. Alguma coisa na Secretaria de Estado da Educação, com aula em 2 turnos, mas pontual ainda, não conseguimos chegar aos 100%. Luiz, alguma ameaça, alguém ligou, alguma loucura dizendo assim, não, você é louco, isso é inviável e tal? É um estudo, né? Não teve isso não. E a ideia é mostrar, a gente ter um ponto de um caminho, uma reflexão aí, e é o estudo, não é que isso vai ser concretizado. Isso pode ser, lá na frente. Eu acho que pelo menos a gente poderia trabalhar em cima disso aí, algum caminho que a gente pensasse que não tem mais condições. São os municípios fechando porta para correr para a União, lá para Brasília, para solicitarem mais recursos. E assim, tem que parar e pensar o que é que a gente está fazendo de errado. Tem um caso em Canindé, né? O prefeito de Canindé, o pastor Heleno, disse que era inviável aquilo lá e tal, e não foi nem para a reeleição, e outros prefeitos tantos por aí que não foram para a reeleição pelo estado de penúria que encontra o município, né? Tem que estar sempre com o pires na mão. Volto a dizer, Marcelo Deda mesmo dizia isso, João Alves dizia isso, o poder é muito grande na União, né? Exatamente. Essa redistribuição. E além da redistribuição desse dinheiro como um todo, é repensar o que se pode fazer no município. Vale a pena eu estar num município pequeno como Telha, como Cumbe, sem ter as condições necessárias? Se Telha e Cumbe fosse anexado e melhorasse para mim com relação à merenda, melhorasse para mim o tempo dos nossos filhos na escola, se melhorasse para a gente a segurança e tal, não valeria a pena? Eu acho que, como cidadão, vale a pena refletir sobre isso, porque pode ser muito melhor. Como político, vamos perder um monte de cargos de vereadores no município. Fez uma conta aí para Sergipe? Quantos vereadores a menos? Não. Não, no estudo tem, mas eu não fiz uma tabela específica para redução. Mas é muito considerável, né? Tem municípios com 6 vereadores, Aracaju tem 24. 9, são no mínimo 9, né? Então, no caso, você vai ter, mesmo, e nós fizemos até aquela conta, né? Que o município ele tem 9, mas como teve aumento da população, ele vai ter mais vereadores. Mesmo com esse aumento dos vereadores nos municípios, eles não tem um valor específico. Mas não é uma questão de migrar os vereadores para um número. Mas são 30 municípios a menos, são 30 câmaras de vereadores a menos. São 48 municípios a menos. 48 a menos, são quase 50. Se multipliquem com a média de 7 vereadores, é muito vereador a menos, é muito carro a menos, é muito chefe de gabinete a menos, que no fundo, não está mostrando que melhore nada, né? Vamos falar agora da Assembleia Legislativa do próprio Rio de Janeiro lá, para que está funcionando aquele dinheiro público. Se fala tanto em meritocracia, e a meritocracia dos nossos vereadores, dos nossos deputados, eles merecem continuar por lá, não merecem? Esse dinheiro público, isso é uma conversa hoje no país inteiro, é uma conversa normal e muito saudável que se faça. Algum detalhe especial do livro? Você conseguiu imprimir esse livro na Edise. O que é Edise, para quem está nos escutando? É a editora oficial do estado de Sergipe, né, o pessoal da Segras. Eu queria até agradecer ao presidente, ao Ricardo Roriz, ao Milton Alves também, ao Jefferson Cândida, foram pessoas que me ajudaram a publicar esse livro aqui. Fui recebido muito bem lá, então deixar de antemão agradecer também todo esse apoio. Relevante para você que está em 13 municípios. Municípios caracterizados pela centralidade, são 13. Não é isso, professor?
Aquidabã, Aracaju, Canindé de São Francisco, Carmópolis, Estância, Itabaiana, Japaratuba, Lagarto, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Propriá e Tubias Barretos. Os municípios que foram caracterizados pela centralidade no trabalho estabelecido pela CEPLAN Sergipe, atenderam ao critério da centralidade do município. Então, esses municípios seriam os municípios fortes, né? Isso, que de acordo com esse estudo, ele teria uma centralidade para a sua região. E aí eles foram, os que foram aprovados, os que atenderam esse critério. Por uma questão política, por quem vai votar os políticos, isso podia ser até mais elástico, né? Mais para frente, mais para trás. Mas que se pensasse em todo o país, diminuir o número de municípios, diminuir o número de câmaras de vereadores. Imagine você ter aqui agora um Tribunal de Contas do município de Aracaju. O Tribunal de Contas do município de Socorro. Já pensou todo o município querer ter um Tribunal de Contas também, aumentar mais essa folha, aumentar essa despesa? O caminho que a gente está caminhando hoje, que está bem claro para todo brasileiro, é o inverso. Diminuir as despesas, diminuir a máquina pública, começar individualmente a cada um fazer um planejamento financeiro, pensar no futuro. A Previdência está aí em sérias dificuldades, começar a poupar, fazer previdência privada, é o horizonte hoje, não tem jeito, não tem saída. Exatamente, não é isso? Exatamente. Então, a gente tenta mostrar aí o caminho e espero que as pessoas... Já teve alguma faculdade, alguma universidade discutindo sobre isso? Ainda não? Não, eu tenho alguns amigos que são professores, eles disseram que tinham colocado para debater lá com os estudantes, né, com os alunos. Então, ficou mais nisso aí mesmo. Então vamos, a partir de hoje, levantar essa pauta aí nas universidades, nas academias, no seu trabalho, no seu bairro onde você mora, de que maneira diminuir a despesa. Vale a pena diminuir a quantidade de municípios no estado que você mora? O que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? Tem município que até hoje não tem cemitério, nem tem maternidade, né? Então, na verdade, o cara não nasce naquele município, ele nasce em outro município, depois até volta para ele e vive por lá. Mas não tem maternidade em tudo que é município. Então, essa necessidade de ter tudo num lugar que você nasceu, naquele município ser realmente uma sede administrativa, isso é um simbolismo que não dá mais, né? Exatamente. E o mais importante, eu acho que o município, como ele é o ente federativo que está mais próximo dessa população, dia a dia. Então ele tem que atender pelo menos o mínimo, tem o mínimo necessário para na área da educação, na área da saúde, que eu acho que são as duas áreas mais importantes para o bem-estar da população, né? Então, se eles não conseguem nem dar esse mínimo a essa população, a gente tem que repensar. Tem alguma coisa errada e a gente tem que parar e... Tem que ser sincero. Agora tem outro problema também que você está falando, me fez pensar. Um município muito pequeno, às vezes o único emprego que ele pode ter é um cargo de comissão. Então a esperança é que aquele prefeito se eleja, aí ele é de um grupo, aquele grupo que está no poder sai todo, aí aquele todo que está desempregado entra. Então também tem uma necessidade de se manter essa máquina para gerar emprego, ainda tem isso, é verdade. Aí fica aquele ciclo vicioso. Então aí você tem aqueles dois polos, né? Um que está no poder e outro que quer entrar para poder colocar o seu... 4 anos com fome, 4 anos ganhando bem com status e cargo de comissão. Não dá para colocar todo mundo, cada vez o número de cargos de comissão está menor. Então é bom ter essa consciência, essa ideia coletiva que não está legal para o meu próximo, então não está bom para mim também. Não adianta a gente ficar pensando assim, eu estou muito bem, estou no meu carro blindado, estou seguro. Não adianta, você tem filho, você tem neto, você tem parentes, tem sobrinho que estão andando por aí fora do seu carro blindado, que vão ser assaltados, vão ter dificuldades, porque nós não estamos distribuindo a renda da maneira adequada. Então, distribuição de renda, todo mundo ganhando legal, ganhando salários melhores, é o que faz diminuir esse problema de segurança pública. Não é questão de polícia na rua, não adianta. Porque às vezes na frente da Secretaria da Segurança Pública, do outro lado da calçada, estão roubando o carro. Exato. Então não é questão de ostensivo da polícia estar ali. A polícia está na porta da escola, mas na quadra do fundo seu filho está indo para casa e é assaltado. Então não é questão só isso. Nós temos que melhorar são as condições sociais da população. E melhorar a condição social passa por isso. Diminuir e reestruturar os municípios sergipanos com base na viabilidade financeira. Professor, algum livro mais, algum estudo mais? Você acha que faltou alguma coisa escrever, o que você não escreveu? Pense em algo mais? Não, a partir desse trabalho, lógico que ele vai surgindo outra ideia, né? Então, mais tarde a gente pretende fazer um trabalho específico para as câmaras de vereadores, né? Como é que eles estão atuando, como eles estão legislando, como eles estão fiscalizando o gestor. Então, essa seria o critério. Esse seria também mais uma ideia. E a outra ideia seria essa crise, depois dessa crise, que como esse livro,
ele foi feito antes da crise que Chegar. nós estamos, exatamente. Então, o que levou a essa crise? Né? Aqueles refinanciamentos, aquelas repactuações de dívidas com os municípios. Então, surgiram essas duas ideias a partir desse livro, que eu espero mais na frente poder escrever mais alguma coisa. Desdobrar mais alguma coisa aí. Então, daqui a pouco a gente está com ele aí com a sua biblioteca cheio de livros aí falando de oportunidades no lado econômico e no lado contábil, que ele tem grande experiência. Agora, o que vem remando contra ele, muito forte nas suas ideias, é a parte política. É fundamental, então, que temos nomes novos aí na política. Não nomes novos por constar lá, mas que tenha a capacidade realmente de gerir o seu município, de ser um bom vereador, de ser um bom deputado. A gente tem vereadores ainda que em campanha prometem aumento no salário mínimo, né? Exato. Então as pessoas não têm noção direito do que é o papel do vereador, o que é o papel do deputado estadual, do deputado federal, e o que é pior, a gente esquece de fazer contato com eles e cobrar, e muitas vezes nem lembra quem votou na eleição passada. Então, até esse trabalho da Câmara de Vereadores, Alexandre, ele surgiu, foi questionado na época, nessa época dessa pesquisa. São 8 micro-regiões, então a gente encaminhou um ofício para o município com o pior IDHM de cada região. E lá nós pedimos para ver quantos projetos de lei... Para quem está nos escutando, o que é IDHM? É o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Tá? Então, como ele é dado só a cada 10 anos, 2010, só 2020 agora. Então, nós pedimos o projeto de lei que o vereador tem encaminhado, ele não tinha nem sido aprovado, nem sido convertido em lei, só projeto de lei. Então, o vereador foi lá e disse, olha, eu quero um projeto de lei para... atuar na vida da população. Reduzir imposto não, IPTU nada, mas alguma coisa que mexa na vida da população. Por incrível que pareça, durante 3 anos, nesses 13 municípios, nenhum projeto de lei foi encaminhado pelo vereador. Então, são as leis que são aprovadas, ou vem do próprio prefeito, né, do próprio gestor municipal, ou então nome de rua, título de cidadão. É verdade. Então, quer dizer, o que é que o vereador está fazendo? Qual é a função? São 2 funções típicas da Câmara Municipal, né, do Poder Legislativo. Fiscalizar o gestor e legislar. Então, nessa pesquisa nós percebemos que nesses municípios eles não estão legislando. Então, qual está sendo a função de estar ali, né? Exatamente. O que é que eles estão fazendo ali? Recebendo salário, empregando gente, dando cargo para o gabinete que ele tem e não está fiscalizando. E muitas vezes ele não fiscaliza porque ganhou um cargo na prefeitura, uma secretaria e tal, e não faz o papel dele. É outra atribuição que também compete à população. Parece que em Brasília montaram um software bem legal, que acompanha inclusive as despesas, né, do deputado federal, quanto é que ele gastou. Hoje e tal. nós temos Tem vários muita coisa sites. bacana. Hoje na internet a gente tem muitas coisas que você pode ter acesso. Com a lei de acesso à informação, os municípios, as câmaras também têm que começar a divulgar essas informações. Obrigado à transparência. A transparência, exatamente. Então acho que a tendência é a população ter o maior controle sobre isso. E agora nós temos que cobrar, não podemos deixar de cobrar. Legal, bacana. Tivemos aqui uma verdadeira aula hoje com o nosso querido André Luiz Dantas Melo, que falou sobre viabilidade financeira dos municípios, que seria um enxugamento da quantidade de municípios. Um trabalho bem legal, o livro dele. Onde é que a pessoa encontra esse livro? No site, na Segrase, na própria... Na Segrase, Gráfica do Estado. E na Livraria Escariz. Na Escariz também você pode ter a oportunidade de pegar esse livro, se debruçar sobre esse assunto, leve para a sua escola, leve para os seus alunos, debata sobre isso, faça trabalhos acadêmicos, pegue seus alunos e fale com eles lá. E aí vamos diminuir os municípios, quais os municípios são interessantes que nós mantenhamos aqui, quais não são, o que a gente pode fazer. Um trabalho legal para o nosso entrevistado de ontem, que foi Fabiano Oliveira, que está mudando a maneira de dar aula de literatura e português com arte cênica, com teatro, está fazendo uma aula interessante para todo mundo. Tá aí a dica para você. E que também propõe outras ideias também. Claro, né? lógico, só tem complemente. Complemente, e tem outras ideias. O trabalho vai estar sempre sujeito a críticas. Eu acho que é sempre importante a gente aceitar receber críticas, que eu acho que engrandece. Esse trabalho iniciou com várias críticas, Então eu acho que temos que dar ideias, propor outras coisas, alguma coisa assim. As pessoas têm medo de falar com você, ele é da Controladoria Geral da União, rapaz. Eu não vou falar com ele, não. Não, por enquanto não, tranquilo. Não tem nada a ver uma coisa com outra, ainda bem. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Estamos chegando ao final do programa Melhor a Cada Dia, aqui na M Jornal 540. Falamos aqui ao vivo com o profissional da Controladoria Geral da União.
nosso querido André Luiz Dantas Melo, com seu livro editado pela Edize, e também as vendas tanto lá na gráfica oficial do Estado, como também na Iscariz, a reestruturação dos municípios sergipanos com base na sua viabilidade financeira. Uma boa dica para você, para repensar a sua semana, repensar o seu estado, o seu município. Não saia daí que tem mais AM Jornal 540. E amanhã vamos estar aqui de volta com o Marco Santana, prefeito de São Cristóvão. Vou questionar ele sobre isso. É lógico que ele é filho da terra, não vai querer perder essa oportunidade, mas vamos questionar ele sobre isso, a viabilidade financeira do município dele, como é que ele está. Ele vai estar aqui falando amanhã sobre o Festival de Arte de São Cristóvão, que já tem edital na página deles lá, onde você vai poder saber se você pode trabalhar lá comercialmente ou apresentar o seu trabalho na parte cultural. O edital já está lá. Só participar e ver. E amanhã estaremos aqui às 9 da manhã no Melhor a Cada Dia. Obrigado a vocês e até amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã no Melhor a Cada Dia. Obrigado e até lá. Um grande abraço.